Eu tenho uma palavra e quero muito poder compartilhar com você hoje. Então, se você pode, abra sua Bíblia. Segundo livro dos Reis, capítulo 5. Você pode acompanhar pelo telão aqui também. Quantos estão com fome da palavra de Deus? Digam glória a Deus. Eu tenho uma palavra, quero compartilhar com você. Diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitórias à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia, ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de prata. Irmãos, ele levou 72 quilos de ouro. A grama de ouro hoje está R$1.000. A gente só acredita que está escrito na Bíblia. Foram 73. E assim, pensa comigo, antes de eu terminar o texto aqui, pensa comigo. O rei deu uma oferta para Naamã. O rei não deu o ouro que ele tinha. Ele não deu o ouro que ele tinha. É como se ele pegasse R$50 do bolso dele assim hoje e falasse: R$50 é dinheiro, te dá uma força, vai lá. 73 quilos de ouro, irmãos. Pensa num negócio desse. É muito dinheiro, não é, gente? É dinheiro, não é, gente? Pelo amor de Deus, é muito disso. Não vou ficar igual o Silvio Santos aqui. É dinheiro ou não é? É, que é dinheiro? Vai, 6. A carta que levou ao rei de Israel dizia: com essa carta, estou te enviando o meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim, o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque esse homem me envia alguém para que eu cure da lepra. Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgas as tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Feche os seus olhos. Senhor, essa é a tua palavra, e nessa noite, uma vez mais, em graça, pedimos que o Senhor fale conosco, que os exemplos dos erros e acertos desse homem chamado Naamã nos inspire e nos tire da posição que estamos para uma mudança de vida, uma metanoia na realidade que estamos enfrentando. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Queridos, o tema dessa mensagem de hoje é: os valentes, eles também sangram, os heróis, eles também choram. Ninguém é forte o tempo inteiro, ninguém consegue o tempo inteiro estar com um sorriso nos seus lábios. Todo mundo na vida tem um porém, todo mundo tem um mais, todo mundo tem uma vírgula. Todos os personagens bíblicos, eles são dotados de qualidades e defeitos, assim como eu e você. É claro que quando olhamos para a Bíblia, dentro dessa ótica, temos uma ideia, criamos um arquétipo de ideia diante desses personagens bíblicos. Abraão foi um mentiroso antes de se tornar o pai da fé. Isaac pouco fez, ficou na mediocridade ali diante do que o pai dele havia realizado e ele havia visto com os seus próprios olhos. Jacó, chamado de trapaceiro,
de mentiroso, de enganador, ele foi, sem dúvida, intitulado como Israel. O Israel que hoje é chamado o povo de Deus. E o que falar de Davi, chamado o homem segundo o coração de Deus, mas que na verdade, Fernando, nem eu e nem você deixaríamos Davi conversando 5 minutos com a nossa esposa, diante do que ele foi capaz de fazer com o seu melhor amigo Urias. O que falar desse homem chamado Naamã, que a Bíblia fala que ele era um modelo segundo o mundo, um general bem-sucedido, famoso, rico, poderoso, vencedor de muitas guerras, mas, porém, um leproso. Essa conjunção adversativa revela que as nossas vidas, elas são feitas de possibilidades e de impossibilidades. Naamã, outrora, havia sitiado a nação de Israel e levado como escrava uma menina que presenteou a sua esposa com essa escrava. Essa menina que perdeu o direito de liberdade, o direito de ir e vir. Essa menina que a Bíblia nem fala o nome, que diz que ela era uma hebreia. Ela agora foi cerceada de estar com a sua família, obrigada a servir como escrava a esposa de Naamã. E eu imagino que, quem sabe, ela cuidava das roupas de Naamã. Todas as vezes que Naamã trocava a roupa, ela via a marca de sangue da lepra que consumia a carne de Naamã. E ela, ao ter que lidar com a lepra, com a roupa de Naamã, quem sabe ela poderia falar no seu coração: bem feito, tomara que morra logo, me tirou da minha família, do meu povo, e agora ele está tendo o que ele realmente merece. Mas não é o que a Bíblia fala, porque mesmo tendo todos os motivos para querer a vingança, para querer desejar o pior para o seu algoz, a Bíblia fala que aquela hebreia, que aquela menina, ela decidiu pagar o mal com o bem. Ela decidiu ir contra tudo o que acontece, porque nós vivemos num tempo onde nós desejamos vingança e justiça para nós, e na verdade para os outros, e misericórdia da parte de Deus para nós. E ela, dotada de um sentimento de humildade, disse para sua senhora: se o meu senhor soubesse que existe um profeta aí em Israel, ele certamente ficaria curado. Aquela menina, ela pregou o que ela acreditava, não no revanchismo ou na vingança. Ela pregou o amor, ela revelou Deus da forma mais linda e absurda. Ela decidiu não carregar na sua mochila existencial o mal que a vida ou que as circunstâncias haviam feito com ela. Eu cito sempre uma frase de um filósofo francês, pai do existencialismo moderno, Jean-Paul Sartre, que ele diz: na vida o que realmente importa não é o que fizeram com você, é o que você vai fazer, é o sentido que você vai dar para aquilo que as circunstâncias fizeram com você, que a vida ou que alguém fez com você. Porque às vezes pior do que aquilo que fizeram com você é o que você decide fazer, se vilipendiando, sofrendo, sentindo e ressentindo todos os dias. Só que essa menina, ela resolveu ressignificar o seu passado. Ela entendeu que ela não poderia mudar a sua realidade, mas ela entendeu que ela não tinha um controle sobre tudo, mas que ela tinha um controle sobre aquilo que estava ao seu acesso, que era no que ela podia pensar e nos sentimentos que iam permear a sua alma. O Viktor Frankl, um pai da logoterapia, um psiquiatra judeu, que passou por 3 campos de concentração, inclusive o mais famoso, Auschwitz. Ele, um psiquiatra que era casado, sua esposa estava grávida, e quando foi preso, a sua esposa com um neném na barriga, foi cortada a barriga dela, tirado o neném, a esposa morreu, os pais dele e os irmãos morreram de inanição, morreram sem serem alimentados pelo nazismo. E o Viktor Frankl, ele disse que ele percebia os prisioneiros que estavam com ele nos campos de concentração eram bonecos, faziam absolutamente
barbárie com eles. E ele dizia, eu não tenho controle sobre o que eu como, eu não tenho controle aonde eu vou, eu não tenho controle se vou trabalhar ou não vou trabalhar. Ou seja, a minha vida, ela está totalmente controlada por eles. Mas existe uma coisa ainda que me resta, que é no que eu vou pensar. O que eu vou fazer com os meus pensamentos, ninguém tem controle sobre eles. E é exatamente isso que ele revelou, trazendo para nós a ideia de que talvez você não tenha tudo o que você gostaria de ter, mas você tem o poder de como você vai controlar os sentimentos, pensamentos e emoções que podem tornar você doente. O problema de Naamã não era um problema somente dermatológico. Ele sim tinha hanseníase, mas o problema dele era muito mais profundo. Era um problema de orgulho na sua alma. E o orgulho é o maior e pior pecado existente. Foi o primeiro na história de todas as coisas, quando Deus criou o anjo de luz chamado Lúcifer. No céu existem anjos, querubins, serafins, seres viventes celestiais, mas havia um anjo chamado querubim ungido, uma classificação única. Não eram querubins ungidos, era um querubim ungido, chamado lá em Ezequiel, aferidor de medidas. Quando ele andava, produzia sons de adoração a Deus. A sua roupa, a sua tala de vestimenta era feita de pedras preciosas. Ele era esplendoroso, maravilhoso. E o texto diz que em algum momento o orgulho entrou dentro do coração dele. Ele desejou aquilo que não era seu e que não poderia ser desejado. E o pior, depois de desejar, ele não se arrependeu. E o problema é quando a gente não se arrepende, não do que a gente fez, mas do que nós nos tornamos. Porque o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Mas o sangue de Jesus não nos purifica daquilo que você não decide se arrepender. Porque ninguém pode ser curado daquilo que não reconhece, daquilo que não enxerga, daquilo que não assume. Ninguém pode ser curado se não reconhece ou assume que está doente ou enfermo. Ninguém pode se livrar do orgulho se não aceita, se não reconhece que é orgulhoso. E a Bíblia fala que, sendo um general como ele, Neemias decide dar ouvido a alguém de baixo, de muito baixo, alguém que aos olhos naturais era insignificante a ele. Isso mostra para nós que na vida tem coisas que só Deus pode fazer por nós. O dinheiro, a influência, a fama, a política não pode fazer. E ele resolve ir ao rei, e o rei dá essa gorjeta para ele, 300 quilos de prata, 73 quilos de ouro e vestimentas que eram muito caras naquela época. E ele sai de lá e manda carta para o rei de Israel. E a Bíblia fala que o rei de Israel envia ele para o profeta Eliseu. E ao chegar no profeta Eliseu, o texto diz que Eliseu manda Geazi receber Naamã e direcioná-lo ao Rio Jordão educadamente, para que pudesse dar 7 mergulhos no Rio Jordão. A primeira coisa que Naamã sente é desprezo, porque o texto diz que ele conjectura, ele imagina, ele criou expectativas de que ao chegar diante do profeta, seria recebido com faixas, seria recebido com fogos, um tapete vermelho, porque pessoas que têm muito dinheiro acham que Deus vai tratá-las como clientes VIPs, mas Deus não tem clientes VIPs, Deus possui filhos. Os filhos de Deus têm acesso a Ele e à mesa dele, na condição, na classificação de filhos, e não na classificação de clientes VIPs. Por isso, muitas são as vezes que eu e você nos chateamos com Deus, por achar que ao orarmos a Ele, a nossa oração não foi atendida. Queremos
um atendimento VIP, queremos um atendimento melhor. Mas às vezes, como disse há poucos dias atrás em uma mensagem, Deus é especialista em nos colocar na sua sala de espera, num lugar silencioso, onde ali Ele resolve tratar o nosso caráter, tratar o orgulho da vida. Naamã então disse: se fosse para tomar banho aqui, nessa água barrenta, eu tomava banho lá em Damasco, que é muito mais limpo do que aqui. Observe que ele não percebia que ele estava totalmente tomado de orgulho. Ele não reconhecia que, apesar de ser rico, famoso, poderoso, ele era leproso. E todos os títulos que ele tinha, todas as honrarias que ele havia recebido no passado, não tinham nenhuma utilidade nos dias de hoje. É assim que às vezes a gente tenta levar a vida, lutando guerras novas com armas velhas. É impossível você lutar guerras novas com armas velhas passadas. Aquilo que foi usado como estratégia no passado não cabe, não funciona, é obsoleto nos dias de hoje. E então Naamã, agora ouve mais uma vez alguém que está embaixo. Ele precisou descer, ele precisou se submeter. Agora os seus empregados disseram para ele: se o profeta tivesse te pedido algo muito maior, quem sabe 100 quilos de ouro, o senhor não daria? Sim, ele disse. Então, por que não deixar um pouco esse orgulho de lado e simplesmente obedecer? Às vezes, queridos, o que nos falta realmente é a capacidade de ouvir, dar ouvido e obedecer. A pergunta que eu me faço é: sendo um Deus poderoso e um profeta que era usado por Deus, bastaria ele dizer: Sidná, basta um mergulho no Rio Jordão e você será curado, sim ou não? Sim ou não? Não precisaria de 7. Eu poderia dizer para você que 7 é porque é o número da perfeição, mas na verdade nada se trata disso. O que realmente Deus gostaria de tratar na vida de Naamã é que existem coisas nas nossas vidas que precisam ser curadas dentro de uma caminhada constante, dentro de um processo de dialética, dentro de um processo de constância e de perseverança. Naamã tirou a farda, tirou a armadura e resolveu entrar no Rio Jordão. Quando ele deu o primeiro mergulho, sabe o que aconteceu? Diga nada, diga nada. Ele deu o segundo mergulho e nada aconteceu. Ele deu o terceiro mergulho, olhou para a carne dele e continuava sangrando. Ele deu o quarto mergulho e talvez é nesse momento na sua vida, dentro dos Jordões da vida, das lepras existenciais que eu e você temos, que você fala: cara, até quando eu tenho que passar por isso? Eu já orei, eu já pedi, eu já clamei. É tanto tempo pedindo, clamando, e é nesse momento que muitas pessoas abrem mão e desistem. Porque todo mundo tem um Jordão para entrar, todo mundo tem uma lepra para se livrar. Por isso a gente precisa entender que essa palavra de hoje não é para quem não veio. Essa palavra de hoje é para você que talvez tenha um orgulho que fez com que o seu casamento esfriasse, separasse você enquanto casal. Porque quando a gente está perto, a gente fala num tom baixinho, Batista. A gente só fala alto quando alguém está longe. Mas talvez você esteja perto da sua esposa, mas o tom de voz é alto, porque você não está perto. Você está perto fisicamente, mas você está longe no coração. E quantas são as vezes que nós nos distanciamos do nosso cônjuge no nosso coração? Quantas vezes nós nos deixamos ser dominados pelo orgulho, pela vaidade, pela arrogância, pela altivez, o desejo de querer sempre estar certo, o desejo de ter sempre a última palavra. Naamã, depois do 7º mergulho, ele percebeu que ao obedecer e decidir não desistir, mais cedo ou mais tarde, o sobrenatural aconteceu dentro de uma ordem natural.
Quantas são as vezes que eu e você pedimos a Deus um milagre que na verdade não precisaria que Deus fizesse, porque eu posso ser o milagre que eu tanto peço a Deus no meu casamento, na minha vida profissional, diante de uma desordem, de uma compulsividade de compras, diante de pecados de estimação, pornografia, adultério. Deus colocou essa palavra no meu coração para fazer com que você reflita hoje que você não precisa de 7 mergulhos no Rio Jordão. Naamã, ele criou expectativas de que seria incrível, extraordinário, que o profeta se levantaria, o texto diz, levantaria as mãos, colocaria sobre a cabeça dele ou sobre a enfermidade, declararia com autoridade e ele seria curado. Mas a história mostra que não precisa de pirotecnia para o milagre acontecer na sua vida. Tudo que precisa é de um coração contrito e quebrantado diante de Deus, e um posicionamento de fé, e uma vontade, um desejo constante de perseguir, de prosseguir e de avançar diante de uma escolha, de uma decisão diante de Deus. Eu sei que o Espírito Santo está falando com pessoas aqui, mas é impossível você se livrar do orgulho sem você reconhecer que você é orgulhoso, que você é invejoso, que o Instagram é um campo minado, é um campo fértil para que você olhe a vida das pessoas, olhe a sua vida e deseje sim aquilo que as pessoas têm, porque você é humano, porque as debilidades alcançam você e a mim. E quantas são as vezes que Satanás, ele usa as mais diversas estratégias, porque escute isso, a Bíblia fala que quando ele caiu, ele levou com ele 1/3 dos anjos. A pergunta que eu sempre me faço é: o que Satanás disse a esses anjos para que eles fossem convencidos de abandonar o Senhor e decidissem seguir as trevas? Se Satanás foi capaz de convencer os anjos, você imagina a mim e a você diante das estratégias que ele tem. Eu queria que você curvasse a sua cabeça, que você fechasse os seus olhos e que você pudesse por um momento pedir ao Espírito Santo que sondasse o seu coração nessa hora. Quando meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar como as águas do rio, então subirei. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te servir, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Declare para ele: Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo como Naamã no teu poder. Todo mundo tem alguma coisa a lançar fora. Todo mundo tem um orgulho velado, um orgulho nu e cru. Talvez a sua lepra possa ser um pecado de estimação, que você se acostumou com ele e que você barganha um débito e crédito com Deus, fazendo uma boa ação, achando que com isso acaba adquirindo crédito com ele para compensar o seu momento claudicante. Mas Deus não contabiliza débito e crédito. O que Deus exige de nós é não uma vida perfeita, porque ninguém é perfeito. O que Deus exige de nós é uma vida de santidade.
E a palavra santidade, ela quer dizer separação, porque santificação é igual a separação. Por isso, essa noite é uma noite de separação do orgulho e das suas filhas. O orgulho, ele possui ramificações, filhas que talvez você não se dê conta delas, que atuam nas nossas vidas, na nossa alma. Mas se Deus colocou essa palavra no meu coração, é porque trouxe você aqui para ouvir. Então, como poucas vezes eu fiz, hoje eu quero dar um direcionamento da parte de Deus para você. Que essa semana você procure alguém que você confie, que você procure alguém que você confie e que você confesse o seu pecado, que você peça ajuda, que você de alguma forma revele, porque a palavra de Deus diz: aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. É impossível alcançar misericórdia sem primeiro confessar, reconhecer, sem primeiro declarar que precisa de ajuda. Naamã, ele entendeu exatamente isso, que o ouro, por mais valioso que fosse, não podia mudar a sua realidade. A cura física talvez chegaria, mas a cura mais profunda que ele precisava era na sua alma. Por isso, às vezes, nós precisamos nos arrepender, não do que fizemos, mas de quem nos tornamos, porque muitas são as vezes que nós nos tornamos exatamente o nosso pecado, o pecado que tanto bate a nossa porta, e que Paulo disse: o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu tanto repudio, esse constantemente está à minha porta. Que você possa procurar alguém que você muito confia essa semana, que você possa abrir o coração e que você possa tirar a sua armadura, porque as águas da cura só vão alcançar as suas chagas na alma. Antes você vai precisar se desarmar, se despir, se desnudar em alma e permitir ser banhado pelas águas do Espírito Santo do Senhor. Talvez você, ouvindo essa mensagem, entenda que precisa essa semana pedir perdão para alguém. Pedir perdão para alguém por coisas que você nunca fez, mas por circunstância de coisas que aconteceu, aprisionou você a esse alguém. E quem sabe você dorme e o último pensamento que você tem ao dormir é no seu algoz. O primeiro pensamento ao acordar é também no seu algoz. Ao invés de ser livre, você está preso ou presa diante de coisas que fizeram com você. Se coloque de pé em nome de Jesus. Eu creio que essa noite pode ser um marco na vida de pessoas aqui, porque não precisam coisas extraordinárias acontecer para que a sua vida mude. Naamã acreditava que o milagre só aconteceria com uma oração forte, poderosa, mãos estendidas, mas tudo que ele precisava era obedecer uma palavra simples que havia sido liberada da parte de Deus para a vida dele. Porque toda cura, todo recomeço, toda restauração começa a partir da obediência. E a cura não tem a ver, às vezes, com a restituição daquilo que se perdeu, e sim com você se tornar aquilo que talvez você nunca tenha sido ainda em Deus. Mas eu acredito que se o Senhor colocou essa palavra no meu coração, é porque Ele deseja transformar a vida de pessoas. Por isso, feche os seus olhos. Se essa palavra falou com você, eu gostaria de convidar você para vir aqui naquilo que representa o seu Jordão. Então esse altar hoje é o seu Jordão. Se essa palavra falou com você, se foi com você que o Espírito Santo falava e queimava o seu coração, saia do seu lugar, peça licença a essa pessoa, faça como Naamã, decida obedecer e vir. Eu quero orar com você. Isso, sai do seu lugar. Isso, sai do seu lugar, em nome de Jesus. Senhor, é no nome de Jesus que nós decidimos ouvir a Tua voz, dar ouvido a ela em obediência. E hoje, profeticamente, decidimos descer o Jordão da nossa vida,
para sermos lavados, purificados, restaurados, renovados pelo Senhor. Hoje decidimos abrir mão de toda lepra existencial, de todo pecado de estimação, de todo orgulho e as suas variações que têm nos impedido de viver o extraordinário do Senhor. Nós declaramos hoje sobre as nossas vidas um tempo novo, um marco de uma nova história. Pai, é no nome de Jesus que eu te peço, aquilo que esse homem e essa mulher não podem fazer por eles mesmos, que o Senhor possa fazer, libertando, liberando, restaurando, ressignificando a história dos teus filhos. Nós declaramos, Senhor, assim como Naamã decidiu obedecer, ao obedecermos essa palavra, teremos a história da nossa vida mudada. Guarda a nossa casa, os nossos filhos. Nos dê uma semana onde teremos a oportunidade de abrir o coração, de confessar pecados, mas também de liberar pessoas que estão presas. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê e recebe, dê a melhor salva de palmas a Ele. Deus nos abençoe, valeu!